Fala pessoal, beleza? Então, nessa aula a gente vai ver potenciação e as propriedades de potenciação. Espero que essa aula ajude a tirar as dúvidas de vocês e qualquer coisa pode escrever aí nos comentários, beleza? Então, potenciação nada mais é do que uma operação matemática feita para representar produtos de fatores iguais mais fácil. É uma forma de representar produtos de fatores iguais. Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 2 vezes 2 e eu quiser representar isso de uma forma diferente, eu posso escrever o número 2 e falar que o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O número que está aqui a gente chama de base. E o número que está elevado a gente chama de expoente. É o que eu vou escrever aqui daqui a pouco. Então, temos uma base e temos o expoente. Podemos ler assim, 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa que falar o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Se eu tivesse, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5, eu poderia representar como 5 elevado à terceira, que é a mesma coisa que eu ler o 5 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. E se eu tivesse um caso assim, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e quisesse representar isso em uma forma de potência. Se eu quisesse representar isso numa forma de potência, ia ser 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Quantas vezes o 3 multiplica ele mesmo? Então, potenciação podemos definir como x é igual a potência, um número a elevado a um número n, onde a pertence aos reais e n pertence aos naturais. Então, para esse número a, damos o nome de base. Então, temos a nossa base. E para esse número n, chamamos de expoente. E o conjunto aqui, a elevado a n, é a nossa potência. É a nossa potência. Então, x é igual a uma base elevado a um expoente. Isso significa que a elevado a n é eu fazer a vezes a vezes a quantas vezes? Esse é o número de vezes que está no meu expoente. N vezes. N vezes. Então, da mesma forma, se eu tiver 9 elevado à quarta, é eu fazer o quê? 9 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Beleza? 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 é igual a 6.561. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, a nossa potência ali, 2 elevado à terceira, é igual a 8, que é também igual a 2 vezes 2 vezes 2. A nossa potência 5 elevado à terceira, ou 5 ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5. Resolvendo a multiplicação, 125. 3 elevado à quarta é a mesma coisa que eu fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. Então, sempre que eu tiver uma base elevada a um expoente, vou ter que multiplicar minha base por ela mesma o número de vezes do meu expoente. Beleza? Da forma que eu mostrei aqui para vocês.
Então, as nossas propriedades. Propriedades. O produto de potências de mesma base. Então, o produto de potência de mesma base, se eu tiver, por exemplo, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado. Tem mesma base? Tem mesma base. Qual que é a base? Base 2. Mas tem expoentes diferentes. Então, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado. Como que eu posso fazer isso? 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Concorda comigo? É eu multiplicar o 2 3 vezes. Multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. E 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é eu multiplicar o 2 por ele mesmo. Vezes 2 vezes 2. Duas vezes. Beleza? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, fazendo a multiplicação aqui, lembrando lá da nossa definição de potência, podemos escrever isso daqui como 2, representar isso daqui, 2, elevado a quantas vezes o 2 está multiplicando ele mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta. E se eu fizer 5 ao quadrado vezes 5 à quarta? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E aqui é o 5 multiplicado por ele mesmo 5 vezes 5, duas vezes. Eu posso escrever isso daqui como o quê? Eu posso escrever isso daqui como 5, que está multiplicando ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, nesses dois exemplos, concorda que eu posso fazer isso também? Ó? 5 ao quadrado vezes 5 à quarta está dando 5 à sexta. Mas, se eu tivesse feito 5 a 2 mais 4, isso daqui dá quanto? Dá 5, 2 mais 4, 6. E se eu tivesse feito aqui 2 à terceira? Se eu tivesse feito 2 à terceira mais 2. 2 à terceira mais 2, 2 à quinta. Então, em vez de eu ficar abrindo as minhas potências aqui e depois contando quantas vezes está dando a multiplicação, eu posso ter uma regra geral, que é o produto de potências de mesma base. Então, o produto de potências de mesma base, se eu tiver uma base A elevado a m, um número natural, vezes a mesma base A elevado a n, eu posso definir isso, para não precisar ficar abrindo isso daqui toda hora, eu sei que sempre o resultado vai dar, por exemplo, aqui, 2 à quinta, é a soma dos expoentes. Então, o meu resultado vai ser a mesma base, só que os expoentes vão se somar. Vai ser A elevado a m mais n. Então, produtos de potência de mesma base, o que eu faço? Vou repetir a base e somar os expoentes. Então, produtos de expoentes de mesma base, repete a base e soma os expoentes. E aqui nesse caso, 5 à sexta, 4 mais 2, 6. E se eu tiver, por exemplo, 9 à terceira vezes 9 à quarta? Quanto que vai dar isso daqui? Em vez de eu abrir 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, é só eu usar a propriedade aqui. A propriedade vem para facilitar a nossa vida, facilitar os nossos cálculos. Usando a propriedade ali, vai ser repete a base e soma os expoentes. 3 mais 4. Isso daqui é 9. 3 mais 4 elevado a 7. Ainda não está satisfeito? Não acredita? Então vamos fazer
9 à terceira. 9 à terceira é 9 vezes 9 vezes 9. E 9 à quarta? 9 à quarta é 9, isso aqui, vezes 9 à quarta. 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. 4 vezes. Quanto que vai dar isso daqui usando a nossa definição lá? Usando a nossa definição de potência aqui. Potência é o que? A base, é o mesmo fator, base, elevado ao número de vezes que ela está sendo multiplicada por ela mesma. Então, 2 vezes 2 vezes 2 deu 2 à terceira, porque o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, nesse caso, o 9 está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 9 está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 elevado a 7. Beleza? Então, a propriedade vem para facilitar a nossa vida aqui, não precisar ficar abrindo as potências. Abrir as potências e contar quantas vezes o 9 está multiplicando ele mesmo para me escrever minha potência. A minha propriedade já me dá isso direto. 9 à terceira vezes 9 à quarta é 9 a 3 mais 4, elevado ao expoente, soma dos expoentes, 3 mais 4, 7. Show de bola? Então, a nossa próxima propriedade, divisões de potência de mesma base. Então, se eu tiver uma potência de mesma base, por exemplo, 2 à quinta dividido por 2 à terceira. 2 à quinta dividido por 2 à terceira. Como que eu posso escrever isso? Eu posso escrever o 2 à quinta como sendo o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, não é? 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. E o 2 à terceira eu posso escrever como o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, dividido por 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Mas eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui de cima, né? 2 dividido por 2, 1. Posso cortar esse 2 aqui de baixo com esse 2 aqui de cima. 2 dividido por 2, 1. Posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então, meu resultado vai ser o quê? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é a mesma coisa que eu escrever 2 ao quadrado. Beleza? Outro exemplo aqui. 5 à sexta, 5 elevado à sexta potência, dividido por 5 ao quadrado. Então, 5 elevado à sexta, dividido por 5 ao quadrado. 5 elevado à sexta vai ser 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 5 multiplicado por ele mesmo, 6 vezes. E 5 ao quadrado? 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5. E eu posso fazer o que agora? Tenho 5 em cima e tenho 5 embaixo. Posso cortar esse com esse. Posso cortar esse com esse. Então, meu resultado vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que é a mesma coisa que eu escrever 5 multiplicado por ele mesmo 1, 2, 3, 4 vezes. 5 à quarta. 5 à quarta. Beleza? Então, da mesma forma que a gente fez lá na multiplicação de potência de mesma base, a gente pode fazer aqui na divisão de potência de mesma base. Observe que essa divisão aqui eu posso escrever como 2. Deixa eu fazer uma linha aqui. Eu posso escrever isso daqui também como 2 elevado a 5 menos 3. 5 menos 3 vai ser 2. 5 menos 3, 2. E essa daqui de baixo eu posso escrever como 5, 6 menos 2. 6 menos 2,
4. Então, daí que vem a nossa segunda propriedade. A nossa segunda propriedade diz que um número a elevado a um expoente m dividido pelo mesmo número a elevado a um expoente n vai ser igual a repetir a base e subtrair os expoentes. Então, na divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Beleza? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, se eu tiver x ao cubo dividido por x ao quadrado. Isso vai ser, o resultado disso vai ser x ao cubo dividido por x ao quadrado, x a 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Expoente 1 a gente não costuma escrever, mas ele está ali. Qualquer número que não tem expoente nenhum sendo mostrado, o expoente dele é 1. Então, isso daqui é x. Beleza? Não acredita ainda? Então, se eu pegar isso daqui e fizer assim, x ao cubo dividido por x ao quadrado. X ao cubo vai ser x vezes x vezes x. Concorda? E x ao quadrado vai ser x vezes x, duas vezes. Eu posso cortar esse com esse com esse. Vai sobrar x. Sobrou aqui x. Show de bola? Então, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, é a nossa próxima propriedade. Já vimos duas propriedades que facilitam a nossa vida. Em vez de eu ficar abrindo a minha potência e cortando os números, o que dá para cortar aqui, o que tem em cima e o que tem embaixo, o número de vezes que aparece em cima e o número de vezes que aparece embaixo, é só eu pegar e fazer m menos n. A nossa potência que vamos ver lá no final é quando essa potência de cima é menor do que a potência de baixo. Então, vai aparecer o quê? Um número negativo aqui no expoente. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Vamos explicar isso lá embaixo. Tranquilo? Então, vamos para a nossa próxima potência. Então, pessoal, nesse vídeo a gente viu definição de potenciação, o que é uma base, o que é um expoente, o que é uma potência, e como que a potência vem para ajudar a gente a escrever multiplicações de fatores iguais. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Em vez de a gente escrever essa multiplicação aqui de fatores iguais, é só a gente falar que a minha base é 3 e ele está multiplicando ele mesmo 4 vezes. Então, a potenciação veio para facilitar a nossa vida. É uma maneira de escrever multiplicações de fatores iguais. E vimos também as propriedades. As propriedades nos ajudam a não ter que ficar abrindo as potências e contando quantos tem. Então, vimos a propriedade de produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes, e a divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Beleza? Vamos continuar vendo as propriedades de potenciação. Show de bola!